Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos, às nossas lições. Lição 11, o título O Elo Quebrado. E vamos estudar segunda-feira, que tem por título Um Poder Pretende Mudar a Lei de Deus. Então, nesse segundo tópico, esse é o tema que vamos abordar. Pergunta A. Como sabemos que ninguém pode mudar a lei de Deus? Como é que sabemos isso? O salmista, ele aborda o assunto da seguinte forma, o capítulo 111, o versículo 7. As obras de suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Então temos aqui muitos parâmetros, né? São verdade, são juízo, é fiel, permanece firme para sempre, não é alterável e feito em verdade e retidão. Essa foi a maneira com que o salmista viu e inspirado escreveu para nós concernente aos mandamentos da lei de Deus. Ainda Mateus capítulo 5, 17 e 19. Palavras do próprio Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado mentiroso no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, o próprio Jesus foi bem claro, não veio destruir, não veio abrogar, veio apenas cumprir e deixou bem claro, não se mexe em nada na lei até que o céu e a terra passem. E até onde nós sabemos, o céu e a terra não se passou ainda. Então, a lei está presente, devemos cumprir para ser chamado grande no reino dos céus. Quem tentar alterar qualquer uma dessas coisas vai ser chamado menor ou mentiroso, né? Ainda, Lucas relata o mesmo aspecto, diz, capítulo 16, verso 17, diz assim: E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então ele também aborda o assunto de uma maneira mais sucinta, mais resumida, mas abordando a mesma coisa. Não é alterável. E Apocalipse, o apóstolo, o grande apóstolo, em sua visão e inspirado por Deus, ele, entre diversas coisas escritas, ele diz no capítulo 22, versículo 14, o seguinte: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, o que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? É seguir as pisadas do Cordeiro, é confiar no mérito, no sacrifício de Cristo e ter Ele como exemplo. E diz que felizes serão aqueles que fazem esse trabalho, que tem essa atitude, né, de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, que acreditam em tudo que Jesus fez por nós e continua fazendo. Então, realmente é interessante. Então, temos aqui apenas 5, né? 5, 1, 2, 3, 4, na verdade. 4 exemplos, mas são muito mais. Nós vamos ver, a Bíblia tem muito mais textos que falam sobre a lei. Mas aqui foi só mais para dar assim um exemplo mais sucinto para nós. O livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, a pena inspirada, traz o seguinte aspecto: o próprio dedo de Deus escreveu a lei divina sobre as tábuas de pedra, revelando assim que ninguém jamais a poderia mudar nem revogar. Ela deve ser preservada ao longo das eras eternas, permanecendo imutável, como os princípios do governo divino. Então fica aqui bem claro, o princípio do governo divino é imutável e tudo que ele criou, fez e deixou, principalmente a lei, foi escrita em tábuas de pedra para perpetuar o que estava ali escrito. Então fica bem claro para nós. Ainda a revista The Review Herald, de 19 de julho de 1892, traz o seguinte tema, apenas inspirada mais uma vez, trazendo para nós inspirações. Diz: a morte é o salário do pecado
E Deus não pode alterar a lei de forma alguma visando fornecer um meio de escape para o transgressor. A angústia de Cristo na cruz do Calvário fala mais alto para provar a imutabilidade da lei do que qualquer argumento que alguém possa apresentar. Nós sabemos que se fosse possível alterar a lei, não precisava Jesus ter morrido, não precisava Jesus vir aqui padecer, não precisava ter aquela angústia no Calvário. Era só mudar a lei e o homem continuava vivo. Como a lei é imutável, logo Jesus teve que sacrificar-se por nós. Ainda The Sing of Time, 24 de novembro de 1887, outro texto inspirado, traz o seguinte: Satanás iludiu o mundo cristão com a história de que Cristo aboliu a lei quando morreu. Pelo contrário, foi a cruz do Calvário que engrandeceu a lei de Deus e a tornou gloriosa. Se Deus pudesse ter mudado um jota que fosse da lei, Jesus não precisaria ter vindo ao nosso mundo para sofrer e morrer. Portanto, o que aconteceu na cruz? A cruz confirmou a imutabilidade da lei. A cruz mostrou que a lei não pode ser mudada. Cristo padeceu na cruz exatamente por não alterar a lei. Porque se fosse passível de alterar, logo Jesus não precisava vir ali morrer. Então fica bem claro para nós que a lei de Deus é totalmente imutável. Pergunta B. Que poder se desenvolveria a partir do Império Romano? Que poder é esse? Vamos ver. E o que ele pretendia fazer? E quais mandamentos especificamente afetou? Portanto, temos aqui 3 perguntas para nós avaliarmos. Primeiro, Daniel, capítulo 7, versículos 23 e 25. E disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então vemos aqui a profecia, vem trazendo para nós, a profecia muito conhecida, e principalmente para nós aqui, o que nos interessa mais nesse momento, nesse aspecto, é cuidará em mudar os tempos e a lei. E realmente foi mudado os tempos e a lei. Então esse Império Romano, que vem do Vaticano, hoje nós sabemos, houve uma altura que ele alterou a lei, e essa alteração foi realmente tirar o sábado para o domingo, e mudou também o horário, que seria meia-noite começar o dia. Portanto, os tempos e a lei foram mudados, foram alterados. Mas continuando a leitura, Êxodo capítulo 24 a 6, é um mandamento muito conhecido: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui temos do 4 ao 6 o mandamento que foi tirado da imagem, realmente foi anulado, porque eles começaram a ter imagens dentro dos seus templos para poder chamar a atenção dos pagãos, né? Os pagãos, eles, para poder cativá-los. Então começou na época a inserir algumas imagens de santos e tentar fazer ali um engodo para atrair esse. Depois acabou que aquilo virou idolatria, e eles perderam o controle daquilo, foram obrigados então a omitir o mandamento da imagem. E depois, do versículo 8 ao 11, o mandamento também muito conhecido por nós, que é o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Portanto, está aqui para nós o 4º mandamento,
trazendo para nós, inclusive, a citação da criação, porque nós sabemos que o sábado não foi dado aqui, o sábado foi dado a Adão, em Êxodo 2, versículo 1 e 2, está ali, e 3, né? Está ali quando o sábado foi criado, porque acabou Deus no dia sétimo a sua obra. O que ele fez no dia sétimo? Criou o sétimo dia e criou também o sábado. Foi o ápice da sua criação, foi instituir um dia de descanso, e abençoou esse dia naquela época, e por isso que aqui é o mandamento que cita a criação, porque foi lá que Deus fez o sábado. Então, temos aqui bem claro para nós, então, que poder se desenvolveria a partir do Império Romano? O poder papal, o poder que impor a troca do sábado para o domingo. E o que pretendia fazer? Já respondi, quer fazer a troca do tempo e a lei. E quais mandamentos afetou? Então, está aqui o mandamento que fala sobre a imagem e o mandamento que fala sobre o santo sábado. Foi os dois mandamentos que alterou. Pena inspirada, o grande conflito, página 52, diz: Roma se atreveu a eliminar da lei de Deus o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagem e dividiu o 10º em 2, visando manter o número. Então houve ali uma omissão do segundo mandamento, e sabemos que o 10º foi dividido em não cobiçarás e não desejar, que bem no fim, se formos olhar para aquilo, vai dar ao mesmo. Aqui na Europa, uma pequena diferença, eles fizeram uma alteração. Na época, fiz um estudo há tempos atrás, uma alteração que vai dar quase ao mesmo, mas dividir o 7º mandamento, ou seja, o 7º botaram ele no 9º, algo mais ou menos relacionado a isso, mas vai dar sempre ao mesmo desejo, vai dar sempre ao mesmo ao adultério, né? O cobiçar e desejar a mulher, vai dar ali sempre a divisão de um mandamento em 2 para poder suprir o lugar do segundo mandamento. Continuando a leitura, o grande conflito, página 446. Os líderes romanos insistem como um motivo para omitir o segundo mandamento, que é desnecessário, e assim o inclui no primeiro. Desse modo, afirmam expor a lei exatamente como Deus queria que a compreendessem. Essa não pode ser a mudança que o profeta predisse, cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança do 4º mandamento cumpre exatamente a profecia. A única autoridade que invocam para fazer isso é da igreja. Aqui o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. E realmente, eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de... hoje está tudo eletrônico. Vai ao site buscar como é que chama? Puxa, faltou meu nome agora. Veio a palavra e sumiu. Mas é buscar o livrinho da Igreja Católica. E lá realmente vão encontrar abertamente a mudança, a alteração. Esses livrinhos, daqui a pouco eu lembro o nome, peço desculpa. Esses livrinhos mais antigos, se você for lá, eles citam a lei errada, citam o Êxodo embaixo, os mais antigos, que meu pai inclusive tem foto, eu tenho aqui guardado foto, documento, meu pai tem original, eu tenho foto. Que eles citam a lei errada e coloca lá embaixo o Êxodo, cita lá o texto da Bíblia e diz que Deus deu os mandamentos, tal, os mais antigos. Só que eles acham que chegou a uma altura e perceberam que aquilo estava muito descarado. Então hoje a afirmação que eles colocam é realmente que a igreja teve autoridade para alterar os mandamentos. É um absurdo. Catecismo, lembrei a palavra. Se vocês tiverem a curiosidade, coloca aí o catecismo do Brasil, e também pode colocar o catecismo e buscar o catecismo lá aqui da Europa, o português, ou então mesmo o italiano, e botar no Google Tradutor, vocês vão ver aquilo assim de uma audácia muito grande, mesmo audácia muito grande. Mas pronto, estava previsto, era a profecia e a profecia se cumpriu. Essa já está mesmo cumprida. Terminando o tópico, o grande conflito, página 53 e 54, traz o seguinte: o grande apóstata conseguiu se exaltar acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, como estava previsto. Havia se atrevido a mudar um preceito da lei divina que inequivocadamente encaminha toda a humanidade ao Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela Deus como Criador dos céus e a terra, e isso o distingue Deus de todos os falsos deuses, faz a diferença entre o Deus verdadeiro e Deus falso, né? Então distingue esse Deus. Então realmente é um assunto que é muito importante, nós temos pleno e total conhecimento sobre ele.
Inclusive pesquisem porque é muito interessante saber essa alteração. Nós elaboramos aqui, nossa equipe, incluindo o irmão Meirelles, o pastor Meirelles, nós elaboramos aqui um livrozinho, e esse livro fala abertamente a história toda, tá? Foi inclusivamente impresso, nós fazemos a distribuição dele aqui, temos ele em PDF também para algum irmão que queira, mas é um livro maravilhoso e o objetivo dele é a explicação da alteração, como é que foi feito, desde quando as profecias, e traz ali exatamente de uma forma mais detalhada o que nós estudamos aqui nessas duas perguntas desse segundo tópico. O fato é que eu recomendo a todos os irmãos ter esse assunto, de certa forma, o mais claro possível, contexto, o porquê, e as datas, e quem fez, e os detalhes todos dessa alteração, porque é muito importante nós sabermos desse detalhe. E orem em vossos corações para que possamos estar firmes, porque o inimigo tem pisoteado o sábado, e nós muitas vezes fazemos deuses, não adoramos imagem, mas fazemos deuses, às vezes, do nosso filho, da esposa, da casa, do carro, e às vezes temos ali Baalins no nosso coração que está impedindo um trabalho completo do Espírito Santo. E concernente ao dia de sábado, é um dia realmente muito sagrado. Cada minuto ele é sagrado. E não é fácil. Hoje nós temos um aparelhinho na mão chamado celular ou chamado telemóvel, e esse smartphone tem trazido para nós muitos pop-ups, muitas redes sociais e outras coisas. A gente às vezes lida no dia de sábado, fazer filmagem, fazer postagem, fazer as coisas, e o inimigo está sempre a mandar ali coisinha, e às vezes nos leva a transgredir o sábado, inclusive as rios. Às vezes, inocentemente, estamos ali ver algumas rios que é interesse unicamente próprio, e estamos a transgredir o mandamento, como diz Isaías. O profeta Isaías deixou bem claro quando escreveu, né? Tudo que é seu interesse é transgressão do sábado. Tudo que não está relacionado à coisa sagrada é transgressão do sábado. E nós devemos ter um cuidado muito importante, porque, querendo ou não, nós estamos negando o nosso Salvador e estamos aderindo a essa tremenda alteração, né? Quando nós transgredimos, nós deixamos de crer. Ou achamos, não tem problema. E esse não tem problema é negar aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós cremos. Então, Deus nos abençoe e nos ajude para evitar os balins e evitar a transgressão do sábado, estar realmente atento a cada minuto do sábado, que ele é sagrado para nós. Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.